Lembra do momento SofaScore que a gente fazia lá na Série B? Então hoje ele volta aqui para a gente tentar analisar a formação desse time de Gerson Guzmão, que ele levou a campo contra o ABC, e ao que parece é o que ele quer insistir, pelo menos é o que ele falou na coletiva, de fazer alguns ajustes mesmo que não mexa tanto em peças. Esse time já é um time muito parecido com o que jogou contra a Ferroviária, só trocou dois jogadores. Anderson Recife sai para a entrada de André Lima e Pedro Rodrigues sai para a entrada de William Santana. E ele fala na coletiva que pode, a partir desse time, fazer alguns ajustes, talvez só em posicionamento, para buscar o gol, já que é o que está faltando. Afinal, são 3 jogos sem marcar. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e vamos aqui analisar esse time aqui, por onde ele correu, como ele se posicionou em campo, o posicionamento médio de cada jogador no primeiro e no segundo tempo com as substituições e o que dá para extrair desses dados da minha parte e da sua também. Então, vá deixando seu like aí e considere se tornar membro do nosso canal. Você me paga um cafezinho todo mês e ajuda a gente a manter o nosso canal aqui de pé, agradecendo inclusive sempre a todos os membros do nosso canal. O nome passa aqui no rodapé de cada vídeo, ok? Então vamos lá, vamos aqui analisar o posicionamento dos jogadores. Vamos lá, começando com o zagueiro Afonso, né? Começando de trás para frente, o goleiro, obviamente, o posicionamento é aqui na área. Então, Afonso, que cai ali pela direita da defesa do Confiança. Robson, pelo outro lado. Isso aí, tudo bem. Mas a gente já vê como eles realmente avançam bastante até o meio. E esse é um ponto que eu quero chegar. Aí nós vamos ver os laterais. Primeiro, Lucas Mendes. Lucas Mendes ele vai preencher toda a extensão aqui da direita do Confiança, tanto no ataque como na defesa, dá uma fortalecida aqui no meio campo, porque o Confiança jogou praticamente num 4-2-4, a gente vai entender mais ou menos isso. E agora Felipe Borges, que praticamente não apoiou, ficou aqui, muito na defesa, segurando aqui esse lado de defesa. Provavelmente era um lado que o ABC atacou muito, porque tem muita gente concentrada nesse lado, mas apoiou muito pouco Felipe Borges, e até aqui na linha de fundo não foi tanto, porque estava uma marcação bem alta por aqui. Agora vamos para Luiz Otávio, ver que Luiz Otávio é o primeiro que vai preencher esse meio campo, mas ele está aqui também nessa posição à esquerda aqui, do lado de Felipe Borges, à frente de Robson. E o André Lima, que também preenche mais o meio campo, né? E também, você vê que defensivamente ele ainda preenche mais esse lado, mais à esquerda, mas ele sobe mais. A própria presença de Felipe Borges aqui o libera mais para subir. É uma coisa que a torcida estava cobrando. Você vê aqui pela notinha de 7.3, foi uma boa partida de André Lima. Então, era isso que a gente queria já há muito tempo. Espero que Guzmão tenha visto da mesma forma. Então a gente vê aqui que basicamente até agora teve muita gente concentrada desse lado. Essa concentração desse lado deixou o André subir mais. E por incrível que pareça, Lucas subiu mais aqui pela sua lateral. Agora vamos ao ataque. Aí Vico ele flutuou bastante, mas veja a faixa onde Vico ficou mais aqui pelo mapa de calor. Já não era exatamente no meio campo, era na intermediária, vindo pisando aqui na área, também à esquerda de ataque. Esse é o posicionamento de Vico. O posicionamento de Lucas Rian, também flutuando bastante, mas caindo muito agora pela direita. Então, tentando aqui com uma mancha muito forte aqui dentro da área, já que ele foi nosso principal jogador ofensivo e o mais perigoso. Inclusive, depois do goleiro Igor, ele teve a maior nota, segundo os critérios do SofaScore. O William Santana que tem um mapa de calor aqui quase frio, mas
pisando um pouquinho aqui no meio da área, vindo aqui um pouco aqui desse lado, onde parece que a coisa congestionou um pouco, mas preenchendo bastante aqui os espaços ofensivos. E por fim, Rafael Furtado, que quase não se enxerga o mapa de calor dele, inclusive os pontos mais fortes estão mais aqui para trás do que propriamente pisando na área. Mas como ele não é um meio campo, talvez ele jogou aqui quase como o terceiro homem de meio campo do que qualquer outra coisa. Então, ó, perceba, passando rapidamente aqui, ó, que a gente tem os defensores, ó, a gente tem os defensores, depois a gente vem os laterais, que vai preencher ali as suas respectivas laterais, e para o meio campo nós tivemos 2 jogadores que realmente fizeram tiveram uma presença maior aqui no meio campo. De resto, ó, Vico tem uma presença mais na intermediária, Lucas Rian, obviamente, mais como um ponta. William Santana retornou bem pouco para combater, que era a dele, mostrando talvez um pouco de uma marcação mais alta. Rafael Furtado aqui, até voltando um pouco mais, mas sua função aqui ficando um pouco dispersa. Então, isso está mostrando, por esse gráfico, por essa sobreposição que a gente tenta fazer mentalmente, na vez da próxima eu tento fazer uma sobreposição de fato, a gente vê que o time ficou com o meio campo pouco povoado, pouco povoado, jogando quase num 4-2-4, com o Vico ali, Vico e William Santana flutuando bastante, William Santana flutuando bastante, né? Aqui é o mapa de calor de Williams, aqui é o de Vico, e tendo Lucas Rian numa ponta e tentativa aí de Rafael numa outra. Rafael precisou sair porque realmente a gente vê que não funcionou, e aí quando ele sai o time melhora até no segundo tempo. Eu não trouxe o mapa de calor de quem entrou, porque aí para não bagunçar um pouquinho essa experiência, até para ver se vai dar certo ou não. Talvez na próxima a gente traga inclusive os substituídos. Agora vamos aqui, ó. Esse é o gráfico de posicionamento médio dos jogadores. Então a gente vê que no primeiro tempo, basicamente, aqui é só com o time titular. Só com o time titular a gente tem aqui esse... Não se configura tão bem esse 4-2-4, porque a gente faz um bololô aqui no meio e tem aqui só Lucas Rian e William Santana tentando sair mais. Mas no segundo tempo, com as substituições, fica mais claro. Aqui, no segundo tempo, com as substituições, fica mais claro o 4-2-4, ó, com Luiz Otávio e André Lima aqui. Eduardo apoiando bem mais do que Felipe Borges. Talvez seja uma ideia Eduardo começar a ganhar mais minutos, até tentar entrar titular uma partida ou outra. E aqui a gente tem a galera que entrou tentando chegar mais no ataque, ó, povoando mais a área de ataque. Não por acaso, no segundo tempo, a gente conseguiu maiores chances de gol. Então, esse aqui é uma análise a partir do posicionamento desses jogadores. E o fato é que, dentro desse esquema, dentro dessa ocupação de uma maior da área, de uma transição mais rápida, sem tanto um meia tá carimbando ali, o Confiança deu a sua maior quantidade de chutes a gol na partida, em todas as partidas que a gente tem as estatísticas. Foram 17 chutes a gol, sendo que 5 foram para o gol e 2 bolas na trave, que para fins estatísticos não conta como bola no gol, mas convenhamos que bola na trave tem que contar como chute a gol também. Então, foram 7 chutes diretamente ao gol. Desses 7, 2 foram na trave e 5 o goleiro Pedro Paulo pegou. No jogo anterior contra a Ferroviária, foram 9 chutes no gol, 9 chutes no total e 3 apenas no gol. Então foi quase a metade dos chutes. Contra a Tombense foi um número um pouco mais parecido, foram 13 chutes no gol. 13 chutes no gol, sendo 5 que o goleiro pegou, 5 enquadrados. Nesse caso, foi mais aquele bom primeiro tempo da Tombense, no segundo tempo não funcionou tanto ali. E contra o São José, que a gente venceu, foi o jogo com menos chutes a gol. 7 chutes no total e 3 foram diretamente ao gol
2 entraram. Então essas são as estatísticas aqui ofensivas do Confiança. Com essa formação, menos povoado o meio, com as laterais segurando mais, nós conseguimos ter uma maior quantidade de chutes a gol. Será que esse é o esquema que Gerson Guzmão vai querer implementar? Ele fala na coletiva, e tem react da coletiva aqui no vídeo no canal, que gostou de algumas coisas e que pode sim fazer mudanças no time para o jogo contra a Aparecidense, não tanto de jogadores, mas de posicionamento. Ou seja, ele repete basicamente o time que jogou contra a Ferroviária apenas com 2 mudanças. Eu não duvido ele fazer uma repetição, pequenos ajustes contra a Aparecidense. Não sei se saca o William Santana, entra com o Claudinho, se entra com o Pedro, enfim. Vamos ver aí o que ele tem a nos oferecer. Bem, dito isso, o que a gente mudaria e melhoraria nesse time? Bem, eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês fariam para melhorar esse time. Para mim, diante do que essas estatísticas mostraram, o que falta? Encontrar uma função para Furtado. A gente teve Furtado como um jogador que tentou brigar na área, a bola não chegava tanto, porque o time tentava atacar mais pelas laterais, e quando afunilava, era barrado pela defesa do ABC. Ele acaba voltando muito, mas ele faz uma partida não muito boa, é substituído e o time melhora, mas de qualquer sorte é o nosso único centroavante por enquanto, até Ricardo Bueno voltar. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então acho que encontrar uma função para Furtado, e quando eu falo encontrar uma função, talvez possa ter até no segundo tempo. Por exemplo, no segundo tempo, com a quantidade de bolas ali pererecando na área, talvez fosse a hora de Furtado estar ali. Já que nós tivemos na saída dele, entrou o Léo, que flutuou mais, que se movimentou mais. Então talvez entrando com o Léo no primeiro tempo, por exemplo, tendo Furtado ali como opção para o segundo tempo. Outra opção que a gente tem que insistir mais, insistimos melhor nessa partida, que são chutes de fora da área, né? Conseguimos botar uma bola na trave com o William Santana, teve uma bola perigosa com o André Lima. Acho que esse chute fora da área precisa ser treinado, precisa ser trabalhado. A gente tem jogadores que conseguem fazer isso, como o André Lima, como o Luiz Otávio, o próprio William Santana, Claudinho quando retornar. Então temos opções com esse poder de fogo de fora da área, e talvez com essa estratégia de segurar tanto os laterais, poder liberar mais os volantes. Justamente para fazer esse jogo aí de chute de fora da área. Eu creio que são com esses ajustes, o Confiança tende a realmente tomar a cara que Gerson Guzmão está tentando dar. E nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu. Ele está sendo coerente com suas escolhas e bancando suas escolhas, não está mudando ao sabor do vento. E, quem sabe, com pequenos ajustes, como ele mesmo fala, a gente consegue voltar aos caminhos da vitória e se aproximar do G8. O que é que você acha? Dê sua opinião aí, inclusive sobre esse estilo de vídeo. Mike, você falou um monte de bobagem, então deixa pra lá. Ô Mike, gostei do formato, pode trazer que a gente vai tentando aprimorar o formato desse vídeo, tal qual Gerson Guzmão quer aprimorar o time. É isso, o que é que vocês acham? Já perguntei isso. Vai deixando aí sua opinião, deixa também o seu like, ajuda bastante para divulgar o vídeo, levar para mais azulinos e azulinas, e, se possível, se torna membro do canal para ajudar a gente a manter tudo isso aqui de pé. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.